queridos, tudo bem com vocês? Estão aproveitando bem esse tempo que vocês estão em casa? Fazendo novas leituras, retomando os conteúdos que vocês já estudaram no período que vocês tiveram aula, conversando com colegas, tirando dúvidas. Sempre bom fazer algo produtivo, né? O tema da nossa aula de hoje é a vida e suas histórias. Já pararam para pensar como as histórias de vida de cada um são muito importantes e às vezes a gente nem se dá conta disso? Então é muito interessante a gente conhecer a história de outras pessoas, né? E muitas vezes nós revelamos esse interesse na conversa com os amigos, quando a gente pede notícias de algum conhecido, quando a gente tem curiosidade pelas reportagens que envolvem famosos, né? Ou na vontade de ler livros sobre a trajetória de alguém, né? Vocês têm curiosidade de conhecer mais um pouco sobre alguma personalidade brasileira? Todo mundo tem alguém que a gente se espelha, que tem como referência, né? E que a gente tem curiosidade para saber como essa pessoa vive, né? Quais são os hábitos dela, o que ela costuma fazer, né? Então, esse será o assunto abordado na nossa aula. Vocês já ouviram a palavra biografia? Não é o perfume não, viu? Vocês já devem ter ouvido, né? Na escola. Já tiveram aula sobre esse tipo de texto, né? Mas vocês se recordam o que significa biografia? A palavra biografia, né? Ela tem origem de duas outras palavras, né? Bio quer dizer vida e grafia quer dizer escrita, né? Então, escrita sobre a vida de alguém, né? Vamos ler agora uma biografia de uma pessoa conhecida, mas eu não vou revelar o nome dela, né? Eu quero que vocês tentem adivinhar, tá bom? Vamos lá. Contista, ensaísta e tradutor, este grande nome da literatura brasileira nasceu na cidade de Taubaté, interior de São Paulo, no ano de 1882. Formado em Direito, atuou como promotor público até se tornar fazendeiro, após receber a herança deixada pelo avô. Diante de um novo estilo de vida, ele passou a publicar seus primeiros contos em jornais e revistas, sendo que, posteriormente, reuniu uma série deles em Urupês, obra-prima deste famoso escritor. Em uma época em que os livros brasileiros eram editados em Paris ou Lisboa, ele tornou-se também editor, passando a editar livros também no Brasil. Com isso, ele implantou uma série de renovações nos livros didáticos infantis. Esse notável escritor é bastante conhecido entre crianças, pois se dedicou a um estilo de escrita com linguagem simples, onde realidade e fantasia estão lado a lado. Pode-se dizer que ele foi o pai da literatura infantil no Brasil. Seus personagens mais conhecidos são Emília, uma boneca de pano com sentimento e ideias independentes, Pedrinho, personagem que o ator se identifica quando criança, Visconde de Sabugosa, a sábia espiga de milho que tem atitudes de adulto, a Cuca, vilã que aterroriza a todos do sítio, Saci Pererê e outros personagens que fazem parte da inesquecível obra O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que até hoje encanta muitas crianças e adultos. Escreveu ainda outras incríveis obras infantis, como A Menina do Nariz Arrebitado, O Saci, Fábulas do Marquês de Rabicó, Aventuras do Príncipe, Noivado de Narizinho, O Pó de Pirlim-Pim-Pim, Reinações de Narizinho, As Caçadas de Pedrinho, Emília no País da Gramática, Memórias da Emília, O Poço do Visconde, O Pica-Pau Amarelo e A Chave do Tamanho. Fora os livros infantis, este escritor brasileiro escreveu outras obras literárias, como O Choque das Raças, Urupês, A Barca de Gleire e O Escândalo do Petróleo. Nesse último livro, demonstra todo o seu nacionalismo, posicionando-se totalmente favorável à exploração do petróleo apenas por empresas brasileiras.
No ano de 1948, o Brasil perdeu este grande talento que tanto contribuiu com o desenvolvimento de nossa literatura. E aí, conseguiram identificar? Acredito que sim, né? Quando se fala nas obras que ele produziu, né? A gente já faz logo a relação com o autor, né? Nós falamos de quem? Monteiro Lobato. Vocês perceberam, né? Através dessas pistas que o texto apresentou, né, de quem se tratava, mas houve algum fato que ajudou, né, que contribuiu a vocês deduzirem de quem se tratava? E também, houve algum fato desconhecido para vocês, que vocês passaram a conhecer agora com a leitura da biografia? Pois é. É bom, né, a gente conhecer um pouco sobre a história das pessoas. Agora, leremos um poema. Muito bonito, por sinal, né, que a gente vai explorar um pouco sobre o conteúdo dele. O título é Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem esses olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Alguém sabe quem escreveu essa poesia? E sobre o que ela está falando? O que ela quer dizer quando fala que não tinha esse rosto de hoje? O que é que ela está nos contando? Você já observou alguma mudança em você? Qual? Vamos conhecer um pouco sobre quem escreveu o poema. Cecília Meirelles. Cecília Meirelles é uma das grandes escritoras da literatura brasileira. Seus poemas encantam os leitores de todas as idades. Nasceu no dia 7 de novembro de 1901, na cidade do Rio de Janeiro, e seu nome completo era Cecília Bevenides de Carvalho Meirelles. Sua infância foi marcada pela dor e solidão, pois perdeu a mãe com apenas 3 anos de idade e o pai não chegou a conhecer. Morreu antes do seu nascimento. Foi criada pela avó, Dona Jacinta. Por volta dos 9 anos de idade, Cecília começou a escrever suas primeiras poesias. Olha que inspiração, minha gente. Formou-se professora em sua escola normal e, com apenas 18 anos de idade, no ano de 1919, publicou seu primeiro livro, Espectro, vários poemas de caráter simbolista. No ano de 1922, Cecília casou-se com o pintor Fernando Correia Dias. Com ele, a escritora teve 3 filhas. Sua formação como professora e interesse pela educação levou-a a fundar a primeira biblioteca infantil do Rio de Janeiro, no ano de 1934. Escreveu várias obras na área de literatura infantil, como, por exemplo, O Cavalinho Branco, Colar de Carolina, Sonhos de Menina, O Menino Azul, entre outros. Estes poemas infantis são marcados pela musicalidade, uma das principais características de sua poesia. O marido suicidou-se em 1936 após vários anos de sofrimento por depressão. O novo casamento de Cecília aconteceu somente em 1940, quando conheceu o engenheiro agrônomo Heitor Vinícius da Silveira. No ano de 1939, Cecília publicou o livro Viagem. A beleza das poesias trouxe-lhe um grande reconhecimento dos leitores e também dos acadêmicos da área de literatura. Com esse livro, ganhou o prêmio de poesia da Academia Brasileira de Letras. Cecília faleceu em sua cidade natal no dia 9 de novembro de 1964. Vamos lá. Que relação nós podemos fazer entre a vida de Cecília e o poema que ela escreveu, o poema Retrato? Vocês conseguiram fazer alguma relação?
Vocês observaram que a biografia, ela segue uma linha do tempo, né? Com as principais informações da vida da pessoa que está sendo descrita, né? No caso de Cecília, por exemplo. Na linha do tempo, né? Ela inicia desde o nascimento, né? A vida escolar, depois a sua inserção no mundo da escrita, né? Como ela se sobressaiu como escritora, publicação de livros, o casamento, uma ação muito enfática, né, na história dela, que ela construiu a primeira biblioteca infantil brasileira, e depois a data do seu casamento e o ano que ela morreu. Nós temos aí traçado a linha do tempo da vida de Cecília. Na linha do tempo, a gente marca também cada acontecimento, né, informando a data, né? A data de cada um. Vocês observaram que tanto a biografia de Monteiro Lobato quanto a de Cecília, eles trazem aspectos em comuns, né? Entre eles. Ano de nascimento, informações como a profissão exercida, né? A área que se destacou. Então, os textos, eles falam um pouco, além da história da pessoa, também um pouco sobre o momento histórico que a pessoa viveu, né? Porque isso também interfere no modo de vida de cada um. Nós iremos ouvir agora uma música que tem um pouco relação sobre isso que nós estamos discutindo, certo? Vocês se atentem à letra e nós analisaremos em seguida, tá bom? Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia. Não encho mais a casa de alegria. Os anos passaram enquanto eu dormia, e quem eu queria ver me esquecia. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar, não vou me adaptar, não vou me adaptar, não vou me adaptar. Eu não tenho mais a cara que eu tinha. No espelho essa cara não é minha. Mas é que quando eu me toquei achei tão estranho. A minha barba estava desse tamanho. Será que eu falei que ninguém ouvia? Será que eu escutei que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar, não vou me adaptar, não vou me adaptar, não vou me adaptar. Alegria. Os anos se passaram enquanto eu dormia, e quem eu queria bem me esquecia. Será que eu falei que ninguém ouvia? Será que eu escutei que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar, não vou me adaptar, não
eu tinha. No espelho, essa cara não é minha. Mas é que quando eu me toquei, achei tão estranho. A minha barba estava desse tamanho. Será que eu falei o que ninguém dizia? Será que eu escutei o que ninguém ouvia? Eu não vou me adaptar. 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 Já conheciam a música Não Vou Me Adaptar, né? O que é que essa letra expressou para você? Bem, é muito interessante essa letra, principalmente para essa fase que vocês estão vivendo agora, de muitas mudanças, muitas transformações, né? A gente sente o tempo todo que a gente está em um ambiente que não é o nosso, né? Mas com o tempo vocês vão se adaptar, certo? Bem, no trecho, quando ele diz assim, eu não caibo mais nas roupas que eu cabia, eu não encho mais a casa de alegria, os anos se passaram enquanto eu dormia. Sobre o que é que ele está falando nesses versos? Qual é a relação da música com o que nós estamos discutindo? Bem, com a música nós acabamos refletindo sobre fases da nossa vida, né? Então, tem períodos de mudanças mais fáceis para uns e difíceis para outros, né? Como é o caso da adolescência. Mas que tudo é aprendizado, né? E ficará guardado na nossa história de vida, né? É muito importante que a gente saiba bem construir cada fase da nossa vida e aproveite o que ela tiver de melhor para nos oferecer, certo? Então, vocês já resgataram, assim, na memória de vocês, na história de vocês, né? A importância, né, que o que vocês vêm construindo, que vocês têm vivido, as experiências de vocês são importantes para a formação, nossa formação enquanto seres humanos. É bom refletir, né, sobre isso. Bem, vocês já ouviram falar sobre Lázaro Ramos? Conhecem a trajetória de vida desse ator ou alguma coisa sobre a vida pessoal dele? Além de ser esposo de Thaís Araújo, né? Bem, Lázaro Ramos, ele escreveu a sua própria biografia, né? Quando a própria pessoa escreve, nós dizemos que é uma autobiografia, né? E o título da autobiografia dele é Na Minha Pele. O que é que esse título sugere para vocês? Na Minha Pele. Muitas vezes, né, nós julgamos, né, a alguém sem conhecer a sua trajetória de vida, não é? Então, a gente tem que parar um pouco e se colocar no lugar do outro, ter um pouco de empatia, né? Porque só cada um sabe o que passa na pele, não é verdade? Então, Lázaro Ramos,
tem uma história de vida muito bonita, né? Que nos serve de exemplo, certo? Antes da gente falar um pouco sobre a história de vida dele e a autobiografia que ele escreveu, nós leremos um trecho de uma carta que ele escreveu a Yasmin Tainá, que é uma cineasta. E nessa carta ele dá algumas informações sobre o que ele vem a tratar nesse livro dele. Vamos lá. A imagem dela, não. Não poderia me despedir sem dizer que sua carta fez com que eu tivesse mais forças para encarar esse desafio que é a publicação de um livro. Ou na minha pele, né? Um livro que demorou 10 anos para ser feito e me deixou inúmeras vezes amedrontado, sem saber que reação despertaria no leitor. Porque nesse texto estão vômitos, dores e alegrias muito particulares. E vê-los expostos causa-me sempre algum pavor. Nesse caso, ele utilizou a linguagem figurada, né, gente? Sua carta me deu forças porque entendi que esses medos são meus, sim, mas não apenas meus. Por outro lado, somos muitos. Portanto, eu não sou o dono da verdade, mas posso propor diálogos, não é mesmo? Essa coisa tão em falta e, ao mesmo tempo, tão fundamental, né? O diálogo. Bem, eu trouxe agora um trecho da autobiografia de Lázaro Ramos, para que a gente conheça um pouco. Depois a gente vai analisar, ok? Levávamos uma vida simples na casa em que minha tia, orgulhosamente, dizia ter projetado. Naquela época, eu morava com meus 5 primos, que viraram meus irmãos postiços. Não tínhamos Autorama, Playmobil ou Atari, mas tínhamos ele, o quintal. Ali, nos divertíamos com brincadeiras de custo zero, esconde-esconde, pega-pega, garrafão. Também gostávamos de construir brinquedos com latas de óleo. Eu também já brinquei com esse brinquedo. Pedaços de pau. Como criança cansa rápido de tudo, desenvolvemos uma criatividade enorme, sempre inventando coisas novas para fazer. Claro que tínhamos TV. Quando não se tem dinheiro, a falta de livros e de brinquedos é preenchida pela televisão, que ocupa boa parte do tempo. O curioso é que a minha referência infantil não foi a Xuxa. Nem sei se por corporativismo baiano, preferíamos o programa da Mara Maravilha. Outro ídolo era o Jairzinho, do Balão Mágico. Durante a infância, toda criança quer ser alguém. Elege um super-herói, um personagem de série preferido. Pois eu queria ser o Jairzinho. Queria usar aquele macacão vermelho, ter aquele olhar de criança vivida e pegar carona na cauda do cometa, com a turma que eu achava mais legal do mundo. Acho que isso acontecia porque existia uma identificação visual. Por ser um dos poucos negros no universo televisivo infantil, Jairzinho parecia mais próximo de mim. A questão da identificação, né? Pela biografia, nós ficamos sabendo que ele não veio de família abastada, né? Passava dificuldades. Morava com uma tia e os primos. Não tinham brinquedos que outras crianças poderiam ter, porque os brinquedos eles mesmos fabricavam. E brincavam de brincadeiras saudáveis, né? Como as crianças do interior. Pega-pega, esconde-esconde. E nem por isso ele deixou de viver uma infância feliz, né? Claro que deve ter desejado ter, como toda criança, mas isso não fez falta na vida dele. E é muito bonito quando ele diz que a gente se espelha em alguém, né? Toda criança sempre tem uma referência, uma pessoa que considera como herói. E que se espelha e pensa em ser como ela, né? Então, ele disse que se espelhava em Jairzinho porque era alguém que ele se identificava, tanto por ser negro, porque não era comum ele ver na TV pessoas negras. A gente já nota aí o preconceito, né? Os negros, eles não se destacavam, não ganhavam papéis de destaque na televisão, porque não eram tidos como referência, o que é um erro, né?
Nós vivemos numa sociedade mestiça. Então, a gente tem que ter espaço para todas as culturas, né? Bem, nós vamos observar as marcas linguísticas utilizadas na autobiografia, né? Como é ele mesmo que escreve, né? A gente observa o uso abundante de pronomes pessoais e possessivos, né? Quando ele diz assim, eu me lembro que a gente brincava no quintal, minha tia trazia coisas da rua, né? Então, ele utiliza muito pronomes pessoais e possessivos. Verbos no pretérito perfeito e imperfeito, já que ele está falando do passado, né? Palavras ou expressões com valor temporal, quando ele diz assim, há 10 anos, naquele tempo, naquela época. Palavras ou vocabulário utilizados para identificar objetos da época citada. Né? Vocês, por exemplo, devem ter estranhado os brinquedos que ele falou, como Playmobil, né? Que era um brinquedo da época, que hoje seria o PlayStation, certo? Marcadores espaciais, né? São marcadores de lugar. Quando ele diz assim, a casa que nós tínhamos, o quintal, né? Ele faz referência ao lugar em que ele vivia, certo? Então, vocês já produziram a autobiografia de vocês? Então, tá chegando a hora, né? Vamos praticar? Experimente fazer isso, né? Falar um pouco sobre a vida de vocês. Funciona até como uma espécie de diário, de desabafo e de reflexão também para vocês verem como vocês são importantes. Amém? Bem, chegamos ao final de mais uma aula. Deixarei novamente o link para que vocês respondam a atividade. Espero que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido. Se tiverem mais alguma dúvida, retomem ao livro didático de vocês. Lá vocês terão detalhadamente todas as características da biografia e da autobiografia que a professora já trabalhou com vocês em sala, professora ou professor. E vocês podem retomar, tá bom? Fiquem em casa, cuidem-se e até a próxima.